Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Atos, no capítulo 16, no versículo 16. Bem, como é que vocês estão? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Lembrando que tem vídeo novo no canal, vai lá dar um pulinho lá e assiste, seja abençoado em nome de Jesus. Eu vou falar aqui de Paulo e Silas na prisão, amém? Muitos já ouviram essa palavra, muitos ainda não ouviram, pela primeira vez vai estar ouvindo. E eu quero, desde já, pedir a vocês, que não deixe de deixar sua curtida nos vídeos, que é muito importante para o canal. Pois é, aqui o canal, essa plataforma digital, eles entendem que vocês estão gostando do conteúdo quando vocês interagem, curtindo, assistindo até o final, e assim nós não ficaremos travados, destravados. Pois é, pois esse canal é feito para glorificar Deus e falar da palavra dele. Então, juntos, unidos, em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir aqui com a leitura bíblica, que vem dizendo assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pela qual ela predizia o futuro, com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores, Então, nós estamos vendo aqui que Paulo e Silas, enquanto eles iam fazer a oração, estava vindo ao encontro deles dois, uma escrava possuída pelo espírito, que ela ficava fazendo previsões do futuro, E ela trazia muitos lucros para os senhores dela, Então, em seguida, Paulo e nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Então, ela estava adivinhando ali que Paulo e Silas, eles estavam chegando ali para anunciar o evangelho. Eles eram servos de Deus Altíssimo, Isso continuou por vários dias. Quando ele ia orar, ele passava ali, aquela mulher ficava ali falando a mesma coisa. Até que Paulo e Silas se irritaram, mas nós vamos ler aqui. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, ele estava indignado já, ele sabia que era um demônio, se voltou e disse: espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. Então ele, indignado ali, sabendo que era o demônio que estava usando ela, ele se dirigiu para o demônio, não foi para ela. Ele tratou, a situação pelo lado espiritual, porque o que fazia aquela mulher cativa ali dos espíritos, era fazendo ela agir assim, adivinhar, era o espírito, não era ela, o espírito maligno. Então ela também estava escrava, Então ele falou diretamente com o demônio, Ele falou assim: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o espírito foi lá e deixou ela, E imediatamente o espírito foi lá e largou ela. Por que largou ela? Porque a autoridade foi usada e aonde Deus está, o mal tem que sair. Ou seja, a luz está ali. A luz veio para libertar aquela mulher, E assim o nome do Senhor ser glorificado, porque essa mulher foi liberta, escrava do demônio, E aqueles que usavam ela, que ganhavam lá o lucro, eles ficaram indignados também, porque ela não passaria mais a produzir para eles. Então começou já a luta, começou a luta, A perseguição começou contra os servos de Deus. Você vê, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome ali estarei. O diabo estava indignado, porque a obra dele foi parada. Então você vê, que nós, filhos de Deus, como recebemos retaliações no mundo espiritual. O diabo já estava agindo, O diabo já estava agindo, Você vê que o diabo sempre vai armando, a cilada dele, pela inveja, que ele tem. Ele vai armando para tentar inventar e planejar todo o mal contra os filhos de Deus. Pois o que vamos ver aqui,
Foi uma armação que fizeram contra o servo de Deus, que pregava a palavra de Deus, né? E aqui está dizendo assim: quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram na praça de autoridades na presença do mercado. Estes judeus estão testemunhando, tumultuando a cidade. Olha só, eles ficaram revoltados, começaram a mentir, caluniar os filhos de Deus. Esses homens aqui estão causando alvoroço aqui nessa cidade aqui, olha, né? Gritando para os magistrados. Eles ensinam um costume que nós, romanos, não podemos seguir, pois contraria a nossa lei, porque eles eram romanos também, mas eles mentiram dizendo que Paulo e Silas não era. Então, eles colocaram a população, os magistrados, as pessoas contra o Paulo e Silas, né? Eles fizeram a cabeça, você vê como é que é o espírito da manipulação, né? Como vai filtrando, né? E fraco mesmo, creio eu, é quem está dando ouvido, né? Porque é mais fácil você dar ouvido para que as pessoas estão falando do que você checar a verdade, do que você começar a investigar, né? Da onde está saindo isso, qual o fundamento disso, né? Então as pessoas vão acreditar logo no que está falando, né? Então você vê que eles já começaram a sofrer ali naquele momento, perseguição maligna, e aqui vem dizendo assim, né? Eles ensinam costume que nós romanos não podemos seguir, então estava mentindo do costume que ele seguia, né? Dizendo que ele não seguia o costume. Então, quer dizer, ficava manipulando, mentindo, dizendo que eles não estavam certos, eles estavam errados, né? Na doutrina deles, né? Não estava seguindo, estava botando a população contra ele, né? Estava proclamando ali outros costumes, né? Ou seja, olha, tudo que você está vendo aí é mentira, ele está aqui, está alvoroçando a cidade, né? Outras palavras, não é homem de Deus, né? Nada disso que vocês estão vendo, né? E começou a agir ali, né? Caluniando e difamando os servos de Deus. Aí ele disse assim, ó, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas, ou seja, né? Esses açoites aqui não era para os filhos de Deus, eles pagaram um alto preço por causa da manipulação, por causa da mentira, da inveja, da calúnia, né? E logo uma multidão revoltada juntou contra Paulo e Silas. Olha só, hein? Esses homens podiam ter morrido, né? Por causa de mentira, por causa de inverdade que foram plantados no nome deles. Mas aquele que guardava os filhos de Deus não estava dormindo. Eles estavam indo para orar, buscar a Deus, né? E naquele momento o diabo não queria que aquela mulher fosse liberta. Se ele passou naquele momento, naquele lugar, porque Deus queria fazer algo ali. Então o Senhor não ia deixar o servo dele se envergonhar. Mas mesmo ele passando, sofrendo essas retaliações aqui, né? Muitos poderiam dizer, ué, cadê o Deus de Paulo e Silas? Né? Cadê? Por que deixaram de ser açoitado pela população? Por que deixou ele ser espancado lá na praça, né? Porque eles foram presos, Deus não é na vida deles, não prega a palavra, não diz ser de Deus, e porque está padecendo, sofrendo isso daí. Deve ter feito mesmo coisa errada, por isso que está pagando esse alto preço, né? Então, o que acontece? Né? O que aconteceu com Paulo e Silas, né? Acontece com muitas pessoas hoje também que têm sofrendo, recebendo retaliações no mundo espiritual, né? Porque ninguém tinha nada a ver com a vida deles, né? Porque a vida era deles, eles tinham que pregar a palavra de Deus e ninguém tinha que se meter na vida deles, né? Era o trabalho dele, era a obra que ele estava fazendo para o Senhor, né? Mas foi um demoniado ali, né? Tirar a credibilidade deles, né? E fizeram eles pagar um alto preço, né? Hoje nós sabemos, né? Que no mundo espiritual, né? A gente já anda, o demônio já está manifestado, as trevas não conseguem ficar em paz, porque eles querem ali, ó, ficar o tempo todo ali, ó, no nome da pessoa, perturbando, né? Porque nós sabemos que além de ter a lei de Deus, tem a lei aqui da terra, que hoje em dia calúnia, difamação, perseguição gera cadeia, tem lei contra isso, né?
As pessoas que ficam usando o nome da outra, mentindo a respeito da outra, isso gera grandes danos, danos morais, né? Gera o quê? Vai pagar o quê? Além de ser preso, ainda vai fazer o quê? Vai pagar a indenização. Pois é, as pessoas brincam, as pessoas fazem o que querem e esquece, né? Acha que a pessoa está sozinha, então vamos lá, vamos com tudo, vamos manchar a integridade, a honra dela, que vai ficar por isso mesmo, né? Mas não é assim não. Você vê que depois o erro foi tentado aqui reparar o erro, mas Paulo e Silas não queria sair por detrás. Não, vou sair por detrás coisa nenhuma, não devo nada, porque eu tenho que sair por detrás, eu vou sair daqui pela frente. Ué, não estou errado, foi o que ele falou, né? Mas vamos ver para a gente entender um pouco melhor aqui o que ele vem dizendo. Depois de serem severamente açoitados, ou seja, eles estavam cansados, açoitado e ainda foi preso, né, sentindo dor, né, fora lançado na prisão. O carcereiro recebeu a ordem, né, para não deixar escapar. Então, quer dizer, além de ser preso, o guarda que ficava olhando, que não tinha como eles saírem, né, ordenou para não deixar ele escapar. Ó, que força tem esses homens, né? Tá preso, apanhou, tá lá moído, como é que vai passar para sair com cadeado, né? Então você vê, trataram eles como criminosos, como pessoas que faria mal para a população, caso que nem foi ele que fez, foi a população e foi as pessoas, eles que estavam em perigo e a situação mudou. Quem tá em perigo é a população, não é ele, né? Eles são capas, entendeu? Eles não são de Deus, não é isso que está aparecendo, não. Eles são um perigo para a sociedade, em outras palavras, né? E aqui vem dizendo assim, o carcereiro recebeu ordem para não deixar escapar. Por isso os colocou, né, no cárcere interno, prendendo-lhes o pé no tronco, né? Então nós estamos vendo aqui, deixa eu beber um pouquinho de água, que Paulo e Silas, né? Ele foi preso nas mãos, ele foi preso nos pés, né? Prenderam ele com aquela corrente lá no pé, né? Minha garganta tá um pouquinho abençoada. Então, o que que acontece? Ele, além de estar preso, né? Tá lá acabado, açoitado, né? E ainda estava preso nos pés, né? É assim que o diabo gosta de fazer, envergonhar os filhos de Deus, né? Mas não adianta prender aquele que Deus já libertou, aquele que em Deus nada consta, né? Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele nunca chega atrasado. Ah, mas por que o Senhor não impediu dele não entrar dentro dessa cela, né? Nós vamos ver aqui, né, que Deus tem os seus meios de trabalhar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, que outros presos ouviam, né? Mesmo açoitado, cheio lá de feridas, né? Com seu corpo dolorido, preso nos pés, eles não murmuraram. A reação deles foram louvar a Deus. Qual o motivo tem desses homens de louvar a Deus, de estar naquele sofrimento, né? Eles teriam toda razão, né? Nós entenderíamos se eles ficassem calados, né? Porque eles estão sentindo dores, né? Dores na alma e no corpo também, né? Mas eles não se importaram com a dor física e nem com a dor do emocional. Eles foram para os pés do Senhor louvar ao único que é digno de louvor e honra. Amém? Eles, quando deram meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Então, eles louvaram a Deus, né? Eles não exaltaram o problema. Pois é, poderia estar soltando os cachorros aqui, né? Falando um monte de coisa. Mas eles preferiram gastar a pouca energia dele para louvar o Senhor. Amém?
De repente houve um forte terremoto, até os alicerces da prisão foram sacudidos no mesmo instante. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, de repente, quando ele está louvando ao Senhor ali em espírito, começou aquele terremoto, estremecer ali aquela prisão, ao ponto daquelas correntes que estavam lá no pé dele se soltarem, né? E as portas começaram a se abrir, né? E eles foram soltos. Quando o carcereiro acordou, viu a porta da prisão escancarada, né? Imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Ele puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Então, o que acontece, né? Quando eles viram que eles estavam soltos, né? O poder de Deus se manifestou ali. Você vê o poder do louvor, o poder da oração, né? Quando ele começou ali louvar a Deus, terremoto aconteceu, foi abalado, né? Aonde Deus está, o mal tem que sair. Não adianta amarrar os pés, não adianta amarrar as mãos, que ele vai continuar louvando. O louvor vai sair da boca dos filhos de Deus. Pois é, a boca que deveria exaltar os problemas, situações, né? Agora estava louvando a Deus. E Deus estava vendo o comportamento e vendo como os filhos de Deus se comportou diante dessa luta, dessa adversidade, ao qual eles não correram atrás, mas vieram até ele, né? E nós sabemos que assim também acontece na nossa vida. Os problemas vêm, as lutas vêm, por causa de pessoas invejosas, pessoas perturbadas, né? Que deveriam de estar vivendo a vida delas e elas não querem viver a vida do outro. Por isso que houve esse reboliço, por isso que gerou todo esse constrangimento, toda essa humilhação na vida do servo de Deus aqui, né? E nós sabemos, né, que aquele homem que estava vigiando eles, né, que estava ali de tocaia, vigiando para eles não sair dali, ele começou a ver aquela situação toda ali, como que aconteceu isso, como que eles saíram tão abertas essas portas aqui. Ele ia se matar já com medo, né? Porque a ordem foi dada para ele: vocês têm que vigiar esse homem aí nesse cárcere, não pode deixar ele fugir. Então ele mesmo ia se matar, porque ele deixou, né, os criminosos, né, e fugir. Então o peso cairia totalmente sobre eles. Mas Paulo e Silas não deixou ele se matar, né? E o que aconteceu aqui? O carcereiro mandou que os trouxessem à luz, né? E correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas, né? Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque eles viram que ele era um homem de Deus e eles estavam brincando com o homem de Deus. Eles estavam tentando o Senhor daquele servo. E naquele momento eles viram: nossa, esse homem de Deus, ele foi preso injustamente, o que fizeram com ele foi errado, e o próprio Deus veio aqui e abriu essa prisão, né? O que aconteceu foi algo sobrenatural, né? Então eles reconheceram que esse Deus que nele pregava, né, era vivo, era poderoso, e começou a dizer para ele assim: ó, o que eu posso fazer para ele ser salvo? Diz aqui para mim, né? Ele respondeu: olha, creio no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos, né? Ele falou assim: ó, você crendo em Jesus, você e sua família vai ser salvo. É pela fé, né? Então pregaram a palavra do Senhor, ele e toda a sua família, né? Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, né? Então, aquele que foi pago para vigiar, né, começou agora, né, depois que perguntou como que ele faria para ser salvo, ele ter recebido todas aquelas instruções, né? Eles agora, né, estavam ali, né, aquele que prendeu, aqueles que estavam ali, né, do lado oposto, do lado do adversário, estava ali agora limpando as feridas de Paulo e Silas, que ele tinha sido apanhado, né, açoitado lá na praça. E o que acontece? Eles começaram a lavar as feridas deles. Em seguida, né,
Ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, o magistrado mandou os guardas, ordenaram ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: olha, os magistrados disseram que você e Silas já estão livres, vão em paz, Ou seja, por que nós vamos sair daqui? O que está acontecendo? Manda dizer que estamos livres. Por que não vieram aqui falar, Por que eles não vêm falar aqui dos erros que eles cometeram, Agora está mandando recado? Paulo, no entanto, respondeu: nos açoitaram publicamente, sem julgamento, nos colocaram na prisão. Ele falando para o carcereiro, nos colocou na prisão, fomos envergonhados, humilhados, perseguidos, A nossa moral. E agora a gente temos que sair daqui correndo, sem uma desculpa, Ou seja, sem um julgamento, Fizeram tudo fora da lei, estamos aqui pagando alto preço e agora vamos sair daqui assim desse jeito, Nós somos cidadãos romanos, porque fomos presos, injustamente, porque ouviu pessoas mentirosas e agora reconheceram, viram que realmente somos, cidadãos romanos, Ouviram pessoas mentirosas dizendo que nós não éramos cidadãos romanos e agora reconheceram que somos. E quem vai pagar esse prejuízo todo que nós vivenciamos, físico, mental, psicológico, Em outras palavras, Durante esse tempo aí, Agora, Querem que vamos embora escondidos, outras palavras, agora está querendo que a gente vá embora escondido, sem vir aqui falar, reparar o erro, De maneira nenhuma, Paulo disse, que venham eles mesmos e nos soltem. Olha só, eles têm que vir aqui nos soltar e vir aqui falar de tudo que aconteceu. Não é você que nos prendeu, foi eles, a autoridade, você foi só o mandante, Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Então eles queriam também se safar, mandando Paulo e Silas embora, porque eles cometeram um grande erro, então eles queriam sair também ileso para não se prejudicarem, Foram até a prisão e lhe pediram desculpas. Então trouxeram para fora e suplicaram que deixasse a cidade, Então foi isso que aconteceu, Eles foram lá, pediram desculpa e pediram que deixasse a cidade, Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram, Então nós estamos vivenciando aqui, que Paulo e Silas também conheciam o direito deles, Então você vê, quando a pessoa entende da lei, entende do que é certo, do que é errado, ela também vai reivindicar o seu direito, Ou seja, a lei serve tanto para um quanto para outro. Serve para o ser humano usar. Então, não, eles agiram assim, agiram errado. Então, tem que vir até a mim. Então, nós sabemos que pessoas, elas agem assim na emoção e vai ficar com o primeiro parecer, E você sabe que hoje em dia o que tem de pessoas padecendo, sofrendo, não é brincadeira, Mas a Bíblia diz, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus nos libertou dessa escravidão, E nós não devemos aceitar viver no cárcere, ao qual o inimigo tem tentado nos colocar. Mas não estamos presos fisicamente, mas espiritualmente e mentalmente. Por quê? Por causa dos danos e por causa das falácias de Satanás. Pois é, E nós sabemos, que essas palavras, além de muitas vezes machucar, elas também encarceram pessoas, Encarcera a pessoa, Porque você vê aí hoje em dia as mulheres que apanham, de maridos, Elas
aquelas que não apanham, mas muito mais psicologicamente, né, por opressão e dizer tantas barbaridades, essas sim estão presas, né, psicologicamente no cárcere, né, que no decorrer aí da caminhada vai levar tempo para ela poder se recuperar e também receber os danos causados, né, por um indivíduo, né, quando a pessoa entende da lei, sabe dessas coisas assim. Imaginem, né, trazendo para cá, né, o quanto eles sofreram ouvindo aquele povo falando tantas coisas e vivenciando em seu corpo, né, padecendo ali. Então, para você ver o que é estar com Cristo, é sofrer as aflições de Cristo, não é verdade? Paulo e Silas não correu atrás das perseguições, mas as perseguições vieram até ele, né? Mas o interessante também que não só foi a dor física, mental, espiritualmente que estava presente. A força, a fé e a confiança que eles tinham no Senhor fez eles louvarem ao Senhor. Com isso, né, eles estavam ali de pé espiritualmente, acabado fisicamente, mas espiritualmente de pé, ou seja, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. O que estava dentro dele era mais forte, o que estava dentro dele deixava eles inabalável e fizeram com que a fé deles moveu o coração de Deus, fez com que a intervenção divina operasse naquele lugar. Ou seja, a intervenção divina veio, né, para sacudir, abalar a estrutura do inimigo. Pois é, enquanto você louva, as cadeias vão cair. O mal que está alojado, o mal que está escondido, né, as barreiras, os grilhões, elas é quebrada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. O diabo não ficou satisfeito por ter perdido uma mulher que estava escrava pelos demônios. Se vê que a revolta foi tão grande que a revolução que ele fez, né, também foi grande, a revolução. Ou seja, se levantaram legiões e potestade contra os filhos de Deus. Você vê, pregar a palavra de Deus, estar a serviço de Deus, é você pagar um alto preço como esses homens pagaram. E eles receberam alguma coisa por isso? Receberam algum valor por isso? Né? Quem que pagou esse dano todo? Ninguém. Ficou por isso, só foi a desculpa só, né? Por tudo que padeceu, sofreu, né? Então, para você ver, né, que naquele tempo, né, agora trazendo por tempo de hoje, é diferente, né? A lei é diferente, né? Mas o que eu quero te dizer, né, que não importa a sua luta, a sua dor, a sua adversidade, maior que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Deus fez você para viver em liberdade. Deus fez você para estar por cima e não por baixo. Pois é, né? Não, você é propriedade exclusiva de Deus mesmo. Não é propriedade exclusiva do diabo que está tocando na tua vida e acha que vai ficar por isso, né? Não, você tem a autoridade de Cristo para colocar o inimigo debaixo dos seus pés, né? Reagindo no mundo espiritual, a manifestação do poder de Deus vai chegar. Pois é, Deus ainda desce na terra, Deus ainda desce e mostra quem tem poder, quem que manda na cidade, quem que manda na humanidade. Pois é, porque o governo de Deus é um governo justo, é um governo que julga com justiça e com retidão, né? A injustiça estava imperando aonde deveria ter justiça, mas os olhos de Deus enxergou tudo e fez justiça acontecer naquele lugar aonde estava na escuridão. A escuridão passou a cair. Pois é, a escuridão cai, porque a Bíblia diz que aonde a luz chega, né, a escuridão tem que sair. A palavra de Deus chegando, a palavra de Deus chega para dissipar as trevas. O haja de Deus, quando ele disse, haja luz, houve luz. Haja firmamento. O haja de Deus imediatamente fez com que houvesse a claridade, né? Então, ele trouxe à existência aquilo que não existe como se já existisse. Pois é, o poder e a autoridade está em nosso falar. Nenhuma palavra que sai dos nossos lábios, ela há de voltar vazia, porque a palavra de Deus é viva
é eficaz, é penetrante, é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Pois é, ela vai esmiuçando, ela vai quebrando, ela vai adiante de nós, operando aquilo que nós não podemos fazer, porque ela é espírito e vida, né? Então, ela é invocada com fé, vai haver a manifestação do poder de Deus, né? Foi revoltante essa história, essa situação, foi. Mas o que eu quero te dizer, que o nosso Deus, que é um justo juiz, que um abate e o outro ele exalta, não estava dormindo, ele estava contemplando aqueles que estavam a serviço dele. E jamais tocaria na vida do filho dele sem ele deixasse dar uma resposta como o Senhor deu. Mas o que eu quero te dizer que o Paulo e Silas, ele tinha todo o direito de estar ali revoltado, reivindicando o direito dele, de não querer louvar a Deus, né? Estaria ali tentando limpar os machucados dele, né? Porque ele é ser humano, né? Mas não, eu não vou me curvar para Satanás, em outras palavras. Eu vou continuar louvando e bendizendo ao Senhor, porque se eu passei por isso aqui, Deus está vendo eu entrar, não vou sair da mesma forma. Deus vai honrar essa missão que Ele me deu, Ele vai honrar a nossa saída nesse lugar. Ou seja, tudo pode ser mudado através da oração, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? É claro que cada um de nós vivenciamos lutas diversas. Eu nunca vivenciei o que Paulo e Silas vivenciaram. Pois é, mas tem muita gente que já vivenciou, porque há muita maldade no coração das pessoas que são usadas pelo diabo. Pois é, pessoas instrumento do diabo. Elas agem com força mesmo. Por quê? Porque o intuito do diabo é o quê? Matar, roubar, destruir, né? O diabo, enquanto ele não destrói a pessoa, ele não sossega. Mas só que ninguém vai derrubar aquele a quem Deus fez, quem Deus tem planos, propósitos, aquele como escolhido de Deus, né? E conhecendo o meu direito em Cristo Jesus, né? Jamais devemos curvar a cabeça para o inimigo, pois é, né? Deus fez cada um de nós para vivermos a nossa vida. Deus fez cada um de nós para cuidar, né? Para olhar para a nossa vida, né? Mas nós sabemos que muitas vezes não é assim, né? Porque o diabo tem interesse na nossa vida, por quê? Porque o diabo ficou observando o servo dele Jó. Por quê? Qual o motivo de ele estar se andando e observando as qualidades do servo dele? Porque ele achava que o servo dele, de Deus, ele não podia tocar porque Jó tinha tudo, mas na verdade não era isso, porque Jó era íntegro e temia Deus, pois é. E ele não conseguia brecha para entrar na vida de Jó. Com isso, o inimigo queria tocar, então ele foi lá pedir permissão para Deus, né? E o Senhor deu a permissão, vai, você toca em tudo, menos na vida dele, né? Então você vê que o diabo, ele estava com inveja do Filho de Deus, pela integridade, por ele ser próspero, por ele ter tudo, né? Deixa eu beber água aqui. E o diabo achou, não, agora eu vou ver, eu vou esmagar ele, eu vou fazer tudo para ele murmurar e para amaldiçoar o Deus dele. Pois é, o diabo queria uma prova para poder Deus dizer, lá, cadê você elogiou tanto seu filho, né? E agora você está aí contemplando aí o seu filho perdendo tudo, te amaldiçoando, mas não. Jó também, quando ele padeceu, sofreu, foi perdendo tudo ao mesmo tempo, sem conseguir vivenciar um luto, porque foi um atrás do outro, ele tinha todo o direito, mas ele escolheu ir aos pés do Senhor. Nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E louvou a Deus. Será que cada um de nós também iríamos fazer isso? Né? Entender que se tudo está
se eu estou bem diante de Deus, né? Se eu não estou em falha com Deus, e por que isso aconteceu? Não. Eu estava limpo e bem com Deus. Então, se isso aconteceu, porque Deus o permitiu, em outras palavras, né? Porque foi isso que aconteceu na vida de Jó, né? E depois nós que conhecemos, vimos que Deus restituiu em dobro, né? E depois os amigos tiveram que ter a oração do amigo, do Jó, né? Para ser abençoado. Então, porque julgou mal, né? Estava ali, né? De gente estar apoiando, ele não teve nenhum apoio de nada. Até os servos dele, pessoas que ninguém deu credibilidade, porque ele está no erro, está no pecado, está vivenciando isso. Ele viveu longe da sociedade, praticamente, né? Das pessoas. Mas você vê que essa batalha, essa luta foi dada aos melhores soldados. Soldado íntegro, né? Que não jogaria a toalha, que foi o Jó. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, né? Que se você é fiel a Deus, né? Você é íntegro a Deus, pode crer que aquele que está na sua frente guerreando e batalhando as suas guerras, ele há de dar vitória a você. Pois a Bíblia diz que eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O nosso Deus, ele contempla os bons e os maus, né? E ele também ouve o justo, mas o rosto dele está voltado para aqueles que fazem o mal, diz a palavra de Deus. Então, se os seus olhos, se o seu coração está inclinado para a verdade, você é justo, você é íntegro, os olhos, o ouvido de Deus está atento a você. Cada clamor que sai dos seus lábios, ela não vai voltar vazia, né? Deus vai responder, porque Deus só tem compromisso com filhos fiéis, filhos que andam em justiça e não na injustiça. Não é verdade? Então, se preocupa com o seu plantio, se preocupa com a sua semente, se preocupa com o seu plantar. Pois é, porque você se preocupando mais com o seu plantio e tendo a sua consciência tranquila, você sabe que dos altos céus virá a recompensa. Mas há recompensa que não é boa para aqueles que andam trabalhando contra a sua vida. Pois é. Então, contra esses, nós nem devemos prestar atenção, nem focalizar nele, porque o Paulo e Silas, ele não estava focando, né, no problema, na injustiça que fizeram com ele, né? Se ele estava diante de autoridade, eles tinham que reparar o erro e não repararam, né? Deram ouvido às falácias mentirosas. Então, o que que acontece? Deus desce ainda na terra para fazer justiça. Pois é. Nossa, Deus desce, porque Ele que domina a humanidade, Ele tem o controle de todas as coisas, né? A terra, a humanidade, ela foi firmada sobre alicerce e ela não pode ser abalada, né? Por que então está tendo rumores de guerra? Porque está na permissão de Deus. Deus governa a humanidade com justiça. Se Ele governa a humanidade com justiça, né? O governo dele não é injustiça, o governo dele é um governo justo, é um governo que não sai do controle. Ele está em cada lar agora observando, ele sabe o nome de cada um de nós, sabe o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, porque ele é Deus soberano, poderoso, né? E ele está neste momento olhando para cada situação de pessoas que estão enfrentando situações difíceis, né? E ele está também com as mãos dele para abençoar, ou seja, a mão do Senhor não está fechada, né? As suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão tampados, para que não possa nos abençoar. O anjo do Senhor vai passar, né? O anjo do Senhor vai passar. Ele vai em lugares que você não pode, né? Porque nós sabemos também que Pedro também tinha sido injustiçado, foi colocado no cárcere também, né? E quem Deus mandou foi os anjos lá tirar ele de lá. E naquele momento foi o poder de Deus ali que abriu o cárcere ali, onde estava Pedro, onde estava Paulo e Silas, né? Paulo e Silas. Então nós sabemos
né, que cada um de nós devemos orar por aqueles que levam a preciosa semente de Cristo, por aqueles que levam a salvação, que levam a vida para as pessoas, porque esses sofrem retaliações no mundo espiritual. Esses estão lutando contra principados e potestades, legiões mesmo de demônio, né? Ou seja, o nosso Deus, né? Nós todos somos filhos, né? Devemos estar todos trabalhando no reino, ajudando um ao outro, né? Abençoando a vida de cada um, porque todos que somos filhos de Deus, vamos para o reino, nosso lar celeste, vamos para o céu. Então devemos estar cada um unidos em fé, orando pelos outros. Pois é, Jesus está voltando, né? Claro que nós vamos ver reino se levantando contra outro, perseguição, mas se todos pensarmos nesse sentido, né, que estão trabalhando para o reino, não vai haver divisão, não vai haver ninguém querendo ser melhor do que o outro, vão todos trabalhar para o reino, porque foi para isso que Cristo nos deu, né? Nos chamou, né? Então, sabemos também que quando no nosso meio tem pessoas orando, intercedendo, o poder de Deus manifesta, né? Nós sabemos que também na Pedro, a igreja estava orando, né? Você vê que aqui vem dizendo logo no começo, que enquanto eles iam ao lugar de oração, né? Então o diabo já via que eles estavam em espírito, né? O diabo sabia que ele estava em espírito. O diabo queria aprontar ali para os filhos de Deus. Mas envergonhado ficou Satanás, né? Porque não adianta encarcerar aquele que Deus já libertou. Pois é. Hoje em dia as pessoas que estão ainda encarcerados são aqueles que ainda estão nas trevas, que estão na escuridão. Mas Paulo e Silas, eles já tinham sido libertos, a luz já tinha chego para ele. Então não adianta encarcerar aquele que Deus já libertou, né? Mas a luz está chegando para você aí, que está no túnel, que não está vendo saída, não está vendo luz. A luz está chegando através dessa palavra para libertar você e dizer, como aquele homem carcereiro perguntou aqui para ele o que ele faria para ser salvo. E aqui Paulo e Silas orientou, explicou, crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Você crendo nessa palavra, vocês vão ser salvos. Ou seja, você ouvindo, você aceitando essa palavra, vocês podem ser salvos daí onde vocês estiverem. A luz chega para vocês aí. Sair desse cárcere, dessa escuridão, dessa humilhação. E vai passar, a partir do momento que você confessar Jesus, vai haver uma luz aí, vai haver a escama espiritual saindo dos teus olhos, em nome de Jesus. Amém? Ah, mas eu estou afastada do caminho do Senhor, eu estou presa, estou na escuridão. Mas se você crer, confessar Jesus, sair, se arrepender de ter largado Jesus, voltar para Cristo, você tomando atitudes diferentes, sua atitude sendo assertiva, andando corretamente, você vai passar a andar como filhos libertos, filhos, né, que saiu da escravidão para a maravilhosa luz, para viver uma vida de livre, né, filhos livres, né, acabou, foi abolido, né, para nós, filhos de Deus. A escravidão acabou desde o momento que Jesus Cristo veio e se fez o próprio sacrifício na cruz do Calvário. Fomos libertos ali, né? Nós fomos libertos ali. Essa divisão que separava nós já foi quebrada, né? Então, reconhecendo esse direito, a conquista de Jesus, ela nos proporcionou liberdade e vida e ainda, né, nos fez herdeiros de Deus. Pois é. Então, vamos embora, assumindo os nossos direitos e vivendo como filho da luz, como filho de Deus, né? E assim temos dias melhores. Pessoal, acabou aqui a bateria, mas quero encerrar essa gravação aqui dizendo, eu estou vivenciando
esses dias igual Paulo e Silas, mas eu sou de Deus. Estou sofrendo retaliações, estou sofrendo injustiça. Permanecer firme no Senhor, né? E tenha firme a sua confiança, não jogue a toalha igual Paulo e Silas. Continue a confiar no poder de Deus, que a intervenção divina sempre chega na hora certa, né? Nós não devemos viver para a dor, mas devemos fazer lembrança a Deus de tudo que estamos vivenciando e passando, porque tudo que levamos a Deus, né? Assim que entregamos, passamos a confiar e tirar o foco. Passamos agora a deixar Deus agindo, Deus guerreando, Deus fazendo como Ele bem quer, porque a glória é dele. E nessa causa, nessa situação adversa aí que está enfrentando, vai ser o nome do Senhor que vai estar sendo glorificado em nome de Jesus. Vai dando glória, vai exaltando o nome do Senhor, vai fazendo a vontade de Deus. Pois devemos fazer o bem em todo o tempo, pois ao seu tempo nós há de colhermos o fruto da obediência, o fruto das promessas de Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui, essa gravação já está bem longa e já vou abençoar a vida de vocês. E amanhã estarei de volta no versículo do dia, no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.